Pessoal, vamos resolver agora as questões CESP sobre os temas elaboração, discussão e agora nesse momento também execução. Execução, vocês não viram o vídeo, a gente passou a aula para vocês falando de elaboração e falamos também de discussão. O que acontece? A execução praticamente não cai. Por que é a fase de execução? A fase de execução é aquela que tem um estágio da despesa, aí tem uma aula específica, créditos adicionais não deixa de ser uma parte de execução, descentralização de créditos também é uma matéria específica, então tem muito pouca coisa sobre a fase de execução. Tanto nesses exercícios CESP que eu separei, só tem uma questão que vai envolver execução, que é a questão número 6. É a única que vocês podem ter um pouquinho mais de dificuldade, então não compensa a gente passar esse vídeo. Na área do aluno, eu coloco o vídeo de execução, porque o aluno que tiver o tempo, ele vai aviso, né, que é uma parte que não cai muito, que é umas alterações da Constituição, eu explico isso durante o curso, se o aluno tiver tempo, ele vai lá e estuda, mas quando a gente tem um curso um pouquinho mais enxuto, né, que a gente passa todo o conteúdo, mas aquilo que realmente tem pouquíssima chance de cair, a gente não vai passar para vocês. Então, vou passar agora as questões CESP, vamos comentar aqui sobre as 3 primeiras fases do ciclo orçamentário e incluo aqui também a execução, apesar de ter somente uma questão. Vamos lá, então, para iniciar aqui as gravações aí, tudo pronto, para a gente poder ir depois para a área do aluno. Olá, amigos, vamos resolver agora as questões CESP sobre as 3 primeiras fases do ciclo orçamentário. Vem comigo, então, questões sobre elaboração, discussão e execução dentro no âmbito do ciclo orçamentário ou processo orçamentário. Vamos lá, então. Questão número 1. Ao aprovar a LOA, o Poder Legislativo autoriza que o Poder Executivo, aplique os recursos financeiros em gastos necessários à manutenção dos serviços públicos ao longo do exercício financeiro, o qual não coincide com o ano civil. Aprovar a LOA, realmente, o Poder Legislativo diz, o Poder Executivo pode executar o que está na LOA, está autorizado ao longo do exercício financeiro, mas o exercício financeiro coincide sim com o ano civil. Então, questão número 1 está errada. Questão número 2. O legislador tem prerrogativa de apresentar qualquer tipo de modificação à lei orçamentária anual, quando essa é submetida à aprovação do Congresso Nacional. O legislador, o parlamentar, ele pode apresentar qualquer tipo de modificação à lei orçamentária, qualquer tipo de emenda, quando a LOA está no Congresso Nacional, errada. São diversas restrições aí que a gente sabe que tem relacionadas à apresentação de emendas. Então, tem que ser compatíveis, no caso da LOA, tem que ser compatíveis com o PPA, tem que estar compatível com a LDO, tem que estar tudo coerente com o PPA e LDO, tem que ser resultado da anulação de dotação, e essa anulação não pode ser de transferências constitucionais, não pode ser relacionada a pessoal em cargos sociais, em cargos relacionados ao pessoal, e também não pode estar relacionado ao serviço da dívida. Então, tem que ser anulação ainda com essas 3 exceções. Tem várias regras para a apresentação de emendas. Portanto, a questão número 2 está errada. Questão número 3. Para efeitos da LOA, o exercício financeiro tem início com a aprovação da lei, não coincidindo este com o ano civil. Para efeitos da LOA, o exercício financeiro só se inicia com a aprovação da lei, não coincidindo com o ano civil. Errado, exercício financeiro coincide com o ano civil, começa de 1º de janeiro a 31 de dezembro, a LOA sendo aprovada ou não. Portanto, a questão 3 está errada. O exercício financeiro, força de lei, lei 4.320 está lá. O exercício financeiro coincide com o ano civil. Questão número 4. As expressões sistema orçamentário e processo orçamentário são utilizados indistintamente para se referir ao documento orçamentário. Quando a gente está falando de processo orçamentário, sistema orçamentário, a gente está falando do documento, a gente está falando da LOA, ou a gente está falando do ciclo orçamentário? Está falando do ciclo orçamentário, portanto, a resposta é errada. Documento orçamentário, LOA, não é sinônimo de processo. Processo é aquele caminho que a LOA percorre, desde a elaboração, passa por discussão, execução e controle. Então, a questão 4 está errada. Questão número 5. O ciclo orçamentário pode ser definido como um rito legalmente estabelecido, com etapas que se repetem periodicamente e que envolvem elaboração, discussão, votação, controle e avaliação
do orçamento. Questão número 5, trata o ciclo do processo orçamentário, cita quais são as fases corretamente, fala que é periodicamente, tá? E que também está estabelecido em lei. Então está tudo correto, resposta certa. Questão número 6. De acordo com a Constituição Federal, cabe ao Poder Executivo estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, bem como publicar um relatório resumido da execução orçamentária após o encerramento de cada bimestre, no prazo de até 30 dias. A questão número 6 trata da execução, e há um dispositivo constitucional que diz o seguinte: o Poder Executivo publicará, após 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. Essa parte está correta, bem como a parte que diz que a iniciativa dos instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LOA, é do Poder Executivo. Questão 6 está certa. Questão 7. Conforme a Constituição Federal, os projetos de lei relativos ao PPA, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais deverão ser apreciados na forma do regimento comum pela Câmara Federal e pelo Tribunal de Contas da União. Será que está correta? É isso mesmo, apreciação pelo TCU? Questão 7 está errada. A apreciação é pelas duas casas do Congresso Nacional, que são Câmara Federal, Câmara dos Deputados e Senado Federal, e não Tribunal de Contas da União. Questão 7, errada. Questão 8. O período de vigência do PPA compreende o início do segundo ano de mandato do Presidente da República, até o final do primeiro ano financeiro do mandato presidencial subsequente. Está dizendo que o período de vigência do PPA começa no segundo ano do mandato, então não começa no primeiro ano do mandato. O primeiro ano do mandato é para elaboração e discussão daquele seu PPA, vai começar no segundo ano e vai valer até o final do primeiro ano, até o final do exercício financeiro do mandato subsequente. A questão 8 está certa, é isso mesmo. O período de vigência do PPA não coincide com o mandato. Questão 9. O PPA possui duração de 4 anos, com vigência até o final do mandato presidencial subsequente, devendo ser encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. O PPA é encaminhado realmente até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, tem que ser devolvido para a sanção até o encerramento da sanção legislativa, possui realmente duração de 4 anos, mas a vigência dele não é até o final do mandato presidencial subsequente, não. É até o final do primeiro ano do mandato presidencial subsequente. Então, por isso a questão 9 está errada. Questão 10. Situação hipotética. Um deputado apresentou proposta de emenda a projeto de lei de orçamento, indicando como recurso quantia proveniente de anulação de despesa incidente sobre o serviço da dívida. Assertiva. Nessa situação, a proposta de emenda é inconstitucional e a despesa não deverá ser executada. Então, foi apresentada uma emenda na fase de discussão dentro do ciclo orçamentário, proveniente de anulação de despesa, até aí está correto, mas temos 3 situações em que não é possível essa anulação de despesa prevista na Constituição. E uma delas é relacionada ao serviço da dívida. Como a assertiva diz que a proposta dessa emenda seria inconstitucional, a questão 10 está correta. Não pode apresentar serviço da dívida, e a questão diz exatamente isso, que não pode, que é inconstitucional. Portanto, a questão 10 está certa. Questão 11. Em observância ao princípio da separação de poderes, o presidente da República não poderá propor modificações no projeto de lei relativo ao PPA. Será que depois que ele enviou o PPA ao Poder Legislativo, ele pode ou não pode propor modificação? Aqui está dizendo a questão que ele não poderá propor modificações no projeto de lei relativo ao PPA. Questão 11 está errada, porque pode sim, tanto PPA, LDO, LOA, o presidente da República pode sim propor modificações, enquanto não é iniciada a votação na comissão mista da fase da parte cuja alteração é proposta. Então, a resposta está errada. Questão 12. O projeto da Lei Orçamentária Anual deve ser encaminhado ao Congresso Nacional para exame por uma comissão mista de deputados e senadores em até 6 meses antes do encerramento do exercício financeiro, de modo que sua devolução
para a sanção ocorra até o encerramento da sessão legislativa, pois, caso contrário, não haverá o recesso legislativo. Está falando do projeto da lei orçamentária anual. Ele deve ser encaminhado, sim, ao Congresso Nacional. A comissão mista vai fazer a apreciação, composta de deputados e senadores, mas não é em até 6 meses antes do encerramento do exercício financeiro, não. É até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro. De modo que a devolução para a sanção ocorra até o encerramento da sessão legislativa, está certo. Mas também não há impedimento para o recesso legislativo de isso não ocorrer, não. A única dos instrumentos de planejamento do orçamento, cuja aprovação, se não houver aprovação, impede o recesso legislativo, é a LDO. Então, se a LOA atrasar e não for aprovada, não tem essa de impedir o recesso legislativo, não. Poderia, né? Mas não é. Então, a questão 12 tem 2 erros, ela está errada. Questão 13. As emendas ao projeto de lei orçamentária anual, que tenham por propósito a modificação das despesas nele previstas, deverão demonstrar a sua compatibilidade com o PPA e a LDO, e ainda indicar os recursos necessários à sua satisfação, admitindo-se, nessa hipótese, a adoção de medidas para aumento permanente de receita. O que a questão diz? Está tratando aí de uma emenda na fase de discussão, que para se apresentar uma emenda à LOA, ela tem que ser compatível com o PPA e com a LDO, daí está correto, tem que indicar os recursos necessários, mas essa indicação tem que ser por meio de anulação de despesa. Não se admite que seja mecanismo para aumento permanente de receita. Por exemplo, indicar como fonte de uma emenda aumento da arrecadação tributária, aumento de um determinado tributo. Não pode, tem que ser anulação de despesas, respeitadas as 3 exceções constitucionais que já falamos aqui. Então, a questão 13 está errada. Questão 14. Cabe exclusivamente ao presidente do STF, no âmbito da União, encaminhar as propostas orçamentárias dos tribunais superiores ao Poder Executivo. É uma questão que fala do judiciário, né? Nem caiu no judiciário. Veja como é importante saber bastante a nossa matéria, independente de qual seja a área do concurso que você vai fazer. Questão 14 está errada, que cabe ao STF e aos presidentes dos tribunais superiores, no âmbito da União, encaminhar as propostas orçamentárias ao Poder Executivo, dos tribunais superiores ao Poder Executivo. Então, não cabe exclusivamente ao STF. Então, a questão 14 está errada. Questão 15. No Brasil, o ciclo orçamentário é definido como processo contínuo, dinâmico e flexível, em que são avaliados aspectos físicos e financeiros dos programas do setor público. Aí um conceito de ciclo orçamentário correto, processo contínuo, que se retroalimenta, né, dinâmico e flexível, que são avaliados aspectos físicos. Essas foram as nossas dos programas do setor público. Questão 15 está correta. As questões CESP sobre a fase de elaboração, discussão e execução do ciclo orçamentário. Até o nosso próximo encontro.